Bom dia para você que está aí. É uma satisfação, né? Podermos contemplar a nossa vida novamente. Podermos agradecer, de fato, pelo dom da vida, pois o Senhor é quem nos dá a vida. O Senhor é quem nos dá o ar para que nós possamos respirar. Então vamos nesta manhã de sábado, dia 8 de outubro, vamos glorificar o santo nome do Senhor, o Rei dos Reis, aquele que criou todas as coisas para mim, para você, e fez do bom e do melhor, com toda a qualidade possível. Vamos reconhecer o teu amor, o teu cuidado, a paz. Que bom podermos ter um Deus a quem nós podemos contar. Que bom, o que seria de mim, o que seria de você se não fosse o Senhor? Onde nós correríamos, onde nós choraríamos, como iríamos fazer se não fosse o Senhor? Mas nós podemos, mesmo tristes ou alegres, nós podemos correr aos braços do nosso Pai, do nosso Deus, que nos projetou desde antes da fundação do mundo. O Senhor já desejou, já planejou. Nós já somos obras do Senhor desde antes da fundação do mundo. E que nós possamos ser gratos nesta manhã. Muita gratidão, reconhecimento, para que possamos viver este dia de uma forma esplêndida, reconhecendo o amor perfeito do Pai. Hoje é dia 8, aqui o Provérbios 8. Mas antes de iniciar, ontem, a hora que eu terminei a live, falei, nossa, parece que eu fiz tudo errado. Quero deixar uma correção aqui. A hora da conta lá da mesa, eu percebi que eu fiz uma conta errada, né? Eu falei para vocês que já somos 9 hoje, né? 8, completamos as 8 cadeiras, né? Que tem a mesa. E agora já somos 9, porque tem o meu querido netinho. E aí depois eu voltei e falei que somos 7. Olha só a cabeça da mulher. Então, corrigindo, somos 9. E eu sou grata pelo Senhor por hoje, de 5, hoje somos 9 em nossa família. Que bênção, não é mesmo? Que bênção. Glória seja dada ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai. O Provérbios 8, ele é bem extenso. Eu não vou estar lendo ele todo hoje. Ontem, vou contar para vocês o que aconteceu ontem. Vocês devem ter visto lá nos stories, não sei se está neste perfil ou no outro. Eu peguei e decidi, então, pular um pouco na cama elástica lá com as crianças, né? Porque no meu tempo não tinha essas coisas, né, gente? Claro. Então, falei, é hoje que eu vou aproveitar um pouco. Aí, a hora que saiu um pouco das crianças, que ficaram só algumas turmas, inclusive a minha, falei, agora eu vou entrar e vou pular. Fala se eu não caí lá de mau jeito e o pescoço tá torto hoje, tá todo dolorido, ó. Tô com torcicolor, parece que não, mas está doendo muito. Eu saí travadinha lá de dentro, porque eu quis entrar e dar piruletas, olha só, a criança, né? E na última piruleta lá, foi a hora que deu mau jeito no pescoço. Mas tudo bem, né? Vivendo, aprendendo, né? Vendo onde nós temos que ser mais prudentes. Mais prudência, né? Fazer a arte.
Então, eu separei aqui alguns dos versículos para a gente estar meditando hoje da palavra do Senhor. Nós vamos ler lá, eu vou ler para vocês, Provérbios 8, o 12 em diante, tá? Aqui fala assim, ó. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho conhecimento que vem do bom senso. Então, ontem já falou sobre a sabedoria e a prudência juntas, né? Depois que termina a live aqui, eu corro e gosto de ouvir a live do Pablo também. Pablo Marçal, que eu acompanho ele fez 1 ano já, mas tem 1 ano e meio. E ele também, é claro, costumado fazer as lives todas as manhãs, né? Aí eu termino aqui, aí eu volto e vou assistir a dele, porque é claro, eu quero aprender muito mais, né? É claro que ele fala de uma forma muito mais profunda, né? E ontem ele explicou, e eu quero deixar aqui para vocês que ele fez uma analogia muito importante, muito legal, né? Eu vou falar na live lá que é muito legal isso daqui. Aqui fala assim que eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Ou seja, ele deixou claro assim que a sabedoria e a prudência são 2 tias e elas moram juntas. Isso, elas caminham juntas, elas tomam chazinho juntas, então é pra gente guardar o chá das 2 tias, que é pra gente nunca mais esquecer que a prudência e a sabedoria, elas moram juntas, caminham juntas, tomam um chazinho juntas, né? Então, não tem como separar uma da outra. Não tem como, porque uma é parente da outra mesmo, né? Então, quem tem sabedoria tem a prudência, né? Eu não tive muita prudência por ter entrado lá naquele pula-pula lá ontem, não, né? Se eu tivesse pensado assim, nossa, eu posso me machucar aqui, né? A sabedoria, né? Não vou entrar aqui se eu me machucar. Mas não, eu fui teimosa, e acabei machucando aqui meu pescoço, né? Então, que nós possamos ter bem claro isso na nossa mente, né? Das 2 tias. Continuando aqui. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato. A mim pertencem o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Gente, aqui eu quero destacar, vou ler novamente aqui o versículo 15, 16. Olha só o que diz aqui. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Olha só como que é precioso, né, para os nossos governantes eles acatarem a prudência e a sabedoria, pois a palavra mesmo ela está afirmando que os governantes eles exercem, né, devem, né, pelo menos exercer com a sabedoria aqui, com a prudência, porque senão o povo perece, né? Como diz a palavra do Senhor, o meu povo perece porque falta conhecimento. Então, quanta importância, não é? Nossos governantes, e ainda no momento em que nós estamos vivendo, uma decisão tão
tão significativa, né, que o Brasil terá que tomar daqui a alguns dias, né, que eu e você, que nós possamos realmente escolher pessoas prudentes para governar este país. Caso contrário, todos nós iremos perecer, né? Todos nós iremos passar por dias e ou podemos dizer o restante de nossas vidas aí muito bem da forma como Deus não deseja, né, para nós, em que nós possamos ser o povo. Bom dia aí para você que entrou, seja bem-vindo a esta live. Que nós possamos ser pessoas, cidadãos do mundo responsáveis para fazer a nossa escolha, decidir os governantes que têm a prudência, como diz aqui, né? No versículo 15 que eu acabei de ler, vou ler novamente. Porque por meu intermédio os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Que de fato, né, durante esses poucos dias, né, que falta para nós tomarmos decisões muito sérias, né, para o nosso país, que nós possamos nos manter de cabeça em pé e contagiando, falando a verdade, falando sobre a prudência, falando sobre a sabedoria, como nunca antes, né? A nossa nação ela precisa de discernimento para tomar as decisões corretas, cabíveis, pois o Senhor, Ele deseja que tenhamos uma nação sarada, uma nação curada. Mas cabe a mim, cabe a você, de nós não nos calarmos, mas falar daquilo que o Senhor deseja, de uma nação com decisões, com sabedoria, governantes que governem com sabedoria e prudência. Continuando. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Ou seja, nós não vamos encontrar a justiça se não for a Deus, com Deus, porque a justiça está com Ele. E é para Ele que nós devemos ir buscar sabedoria constante para tomarmos as decisões necessárias. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Quanta valia, né, gente? Agora eu vou pular lá, vou direto no versículo 24. Aqui vai dizer para nós que desde antes de Deus criar o mundo, a sabedoria ela já existia. Antes mesmo de toda a fundação do mundo, a sabedoria ela já existia. Pois é claro, se o nosso Deus, né, que é todo poderoso, e nele há toda a sabedoria, é claro que a sabedoria já existia antes mesmo da fundação do mundo, pois a sabedoria estava com o Senhor, está com o Senhor. Veja só, nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas, antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Eu quem? A sabedoria. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra
Eu estava ao seu lado. Eu, a sabedoria, já estava ao seu lado, ao lado do Senhor. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Agora vem uma advertência, tá? Para todos nós. Então, chegamos à conclusão de que, antes mesmo que Deus fundasse o mundo, a sabedoria ela já estava lá com Deus, né? Ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não as desprezem. Como é feliz o homem que ouve vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Então nós queremos ser este homem, esta mulher, com a sabedoria, né, que ela já existe há muitos e muitos anos. Ela já existe. E será que o nosso coração ele tem desejado ter essa sabedoria? Pois é a única coisa que nós precisamos. Reconhecer o nosso Deus, temer o Senhor Deus e desejar a sabedoria. Feito isso, as demais coisas virão. Salomão, ele soube escolher. Ele decidiu escolher pela sabedoria. Pois por quê? Porque ele já tinha a sabedoria de fazer essa escolha. Então, que nós possamos também carregar conosco, a sabedoria, sabendo que ela existe quando nós pedimos, Senhor, me dá sabedoria. É a única coisa que eu te peço. E o Senhor nos dará, Ele nos dará de graça essa sabedoria que vem do alto, para que nós possamos tomar as decisões cabíveis dentro de nós, na nossa vida, no nosso percurso, quer seja dentro da família, quer seja dentro do nosso trabalho ou qualquer lugar que estejamos. Que eu e você hoje possamos fazer um pacto com a sabedoria. Um pacto de amor, de relacionamento com a sabedoria. Lembra das duas tias? A sabedoria e a prudência. Elas moram juntas, elas caminham juntas, elas tomam o seu chazinho juntas. E que nós possamos também participar desse chazinho com as tias. Que nós possamos reconhecer que se nós, vez ou outra, não tomarmos esse chazinho com as tias, nós iremos perecer. A sabedoria, ela é necessária em tudo que nós vamos fazer. Todas as decisões, todos os nossos atos requer sabedoria de nós. Caso contrário, irá ser tarde demais e nós iremos nos arrepender de acordo com o que nós decidimos fazer sem essa sabedoria. Ah, Senhor Deus, como nós precisamos dela, como o país precisa da sabedoria neste momento. Como tantas pessoas que parecem não, mas elas estão com traves diante dos seus olhos, os ouvidos tapados e o entendimento também bloqueado. Elas não estão permitindo, elas não se permitem ver de fato o que é necessário, as decisões, as melhores decisões. E nós precisamos orar muito por essas pessoas, para que elas venham a entender de fato que elas precisam tomar decisões com sabedoria. E também orar por todos aqueles que conseguiram entrar
né, conseguiram se candidatar, né? Existe, o Senhor, graças a Deus, se levantou, aliás, um grande povo, um grande exército, um batalhão. Um batalhão tem se posicionado na política. Muitas coisas eu tenho pensado durante esses dias, este tempo agora. E até andei comentando sobre esta questão. Eu não sei você, mas na década de 80, quando eu estava fazendo o Fundamental 2, né? Que era do 5º ao 8º ano, 5ª série, né? Nem era 8º ano, é 5ª série a 8ª série. Naquela época, nós tínhamos a disciplina moral e cívica, fazia parte da grade curricular nossa na escola. Olha só como que era importante, quanto as coisas mudaram. Cantávamos o hino nacional também todas as quartas-feiras. Isso era precioso. Aquela aula de cidadania, creio eu, que era a mais importante de todas, porque não era de costume, né, ser ensinado dentro de casa. Nossos pais não foram ensinados, então eles não têm culpa nenhuma de não ter ensinado isso para nós dentro de casa. Mas a escola, ela se preocupava. Então tinha este ensino de moral e cívica. Aprendíamos a ter o que era moral, o que era ética, né? Cidadania, exigir os nossos direitos, cumprir com os nossos deveres, respeitar a pátria, respeitar a bandeira do Brasil com reverência. Hoje, isso não existe mais nas escolas e faz tempo que essa disciplina ela caiu das escolas. E não foi por acaso, gente. Analisem para vocês verem. Não foi por acaso. Ou seja, aquilo que de melhor ela foi tirado. Por quê? Por quê? Então, nós acreditamos assim que foi tirado porque eles viram que isso ia tornar pessoas brasileiras com orgulho, com muito amor. Iam tornar pessoas cidadãs, continuar tornando pessoas cidadãs. Nós, quando recordo perfeitamente, quando podia se votar aos 16 anos. Naquele ano eu ia completar 16 mesmo, então para mim não fez diferença. Mas o que eu quero lembrar vocês é como que nós desejávamos naquela época ir até a urna e votar, eleger o nosso candidato. Por quê? Porque aquilo fazia parte da nossa vida ali na nossa escola. Nós aprendemos que aquilo era importante. Hoje, os jovens não estão nem aí. Eles não importam, né? Por quê? Porque não foi trabalhado dentro deles a questão de cidadania, moral e cívica, como era a disciplina antes. Então, dentro da escola, né, com a minha turma, um dia um aluno disse assim: professora, por que parou de cantar o hino? Por que parou de cantar o hino? Olha que pergunta, né? Mais importante. Aí eu respondi para ele, contei para ele todas essas questões que eu estou falando aqui, nas mudanças, né, de mentalidade e o querer não inculcar, né, nas nossas crianças, ou retirar, porque foi isso que fizeram, retiraram o bem precioso, que é o ensino, que realmente
valoriza. E aí, a partir daquela semana que ele fez a pergunta, a escola ela voltou, não foi preciso, né, pedir. A escola voltou, retomou a cantar o hino. E aí a gente percebe assim, ó, principalmente as minhas crianças, na hora de cantar o hino, não sabem as palavras. Foi preciso o quê? Copiar a letra do hino para poder conhecer as palavras, conhecer os significados e cantar, mas cantar com verdade, com orgulho, com respeito. E eu tenho aberto, né, a mente deles quanto a isso. Ainda bem que estava lá, né? Esses conceitos sobre ética, estava lá no ensino religioso, eu encontrei, faz parte da grade, busquei lá, também tinha em geografia questões de cidadania, em história também tinha. Então, deu para trabalhar com eles, mas trabalhar com muita força mesmo, com muito empenho sobre estas questões. E nós não podemos deixar de falar sobre estas questões com os nossos filhos, com os nossos netos, para que eles não percam, né, esses valores, que de fato é o que forma um cidadão brasileiro de verdade. E é isso que nós precisamos inculcar na cabeça dos nossos pequenos, né? Escrever livros sobre essas questões, preocupar realmente com eles. E que eu e que você também que irá assistir mais tarde esta live, que nós possamos, que isso possa arder o nosso coração, queimar o nosso coração, para fazermos a diferença e não desistir. Outra coisa também que a gente percebe e que eu aprendi agora, né, durante esses dias, é que nós fomos criados assim a não falarmos de política. Não, política, ó, não se mistura também política, não mistura com religião, não mistura. Cada um dentro do seu quadradinho ali. Gente, é impossível isso. E outra, se o Brasil está como está, é porque nós viramos as costas para a política, para falar, para esclarecer. Pois política é a organização de cidades. Como que isso é? Como assim não podemos falar de política? Pelo contrário, se política é organização de cidades, então nós temos que falar? Caso contrário, se nós calarmos a nossa boca quanto a isso, o que vai acontecer? Os piores vão continuar dominando. E é por isso que está assim. Porque nós nos calamos. Nós fomos negligentes. Baixamos a cabeça, não quisemos falar sobre o assunto e os piores, então, dominaram, governaram, estão aí, querendo acabar com o nosso Brasil, com o nosso país. Então, é hora de nos posicionarmos, é hora de levantarmos a nossa bandeira, a bandeira com as cores das riquezas da nossa pátria, que é o Brasil. É hora de falar e falar toda a verdade. É hora de não calar, mas é hora de estar pronto, preparado para falar sim, na hora que precisar falar. Porque nós não vamos mais nos calar. Calamos por décadas. E fizeram o que fizeram com o nosso Brasil.
Então, que eu e que você, que nós possamos tomar essa postura de cidadão brasileiro que ama a pátria, que ama falar de política e não politicagem, porque é bem diferente. Inculcar, né, os mais novos, os jovens, aqueles que não foram até as urnas, né, para votar, que eles exerçam sim a cidadania deles, porque uma vez agindo como cidadão, eles vão poder exigir os direitos deles, caso contrário, terão que ficar quietos. Certo? Então, eu creio, eu tenho visto um grande exército do Senhor se levantado, batendo de frente para mudar a mentalidade do povo. Porque é através da mudança de mentalidade, só assim, que nós conseguiremos arrancar, né, as traves dos olhos que não querem enxergar a verdade. Então, se posicione aí de onde você está. Não se cale mais, não abaixe a cabeça mais. Mas somos um exército do Senhor e estamos aqui para fazer a diferença, para falar a verdade, nos posicionarmos diante dos erros, da mentira, da corrupção, da enganação, das falcatruas, né, que é feita. Não vamos aceitar isso mais. Né? Porque em Crônicas diz assim, lá em Crônicas 7:14, diz que se o meu povo, né, se arrepender, andar pelos caminhos, né, converter os seus caminhos, eu sararei, eu perdoarei a terra. Então, que nós possamos ser esta nação, um povo que se arrependa, que se converta dos maus caminhos. Pois é promessa do Senhor sarar a nossa terra, e a nossa terra ela precisa de cura, ela precisa de libertação. Mas depende de mim, depende de você. Vamos falar? Vamos nos posicionar? É isso daí, né? Nada de calar, nada de ficar com a boca fechada, porque temos muita coisa para fazer. Muita coisa lá na escola para fazer, muitas coisas boas para ensinar para aquelas turmas lá. Ainda tem muita coisa para se fazer dentro da nossa casa, dos nossos familiares. Enfim, vamos fazer a diferença. Vamos agradecer ao Senhor, vamos orar neste momento e agradecer ao Senhor também. Querido Deus, precioso Deus e Pai, nós reconhecemos a Tua presença, o Teu bom, Teu grande amor por nós, Pai. É isso que nós precisamos, reconhecer a Tua grandeza e dizer, Senhor, sem Ti nós não somos nada, nós não vamos chegar a lugar algum. Mas que bom, Senhor, ter os Teus braços para nós corrermos e o Senhor escuta a nossa oração. Senhor, nesta manhã eu quero entregar, Senhor, todo o povo brasileiro. Todos, Senhor, todos. Aqueles, Senhor, que já se posicionaram, Pai, que estão em ordem de batalha, Senhor. Que dê, Senhor, coragem, força e que não desistam e que a cada dia, Senhor, possam continuar com seu propósito, Senhor, pois o Senhor tem levantado o teu povo e o teu povo tem tomado, Senhor, a bandeira pela mão e fazer, Senhor, temos feito, que possamos fazer mais, que nós não desistamos, Senhor, mas que em ordem de batalha prosseguimos, Senhor, para o alvo que é Cristo. Sim, ó Deus,
Nós temos uma nação rica, Senhor. Tudo que se planta nesta terra dá. Muitas águas, Senhor, muitas fontes, muitos campos, muitos verdes, Senhor. O Senhor caprichou nesta terra, Senhor, quando o Senhor fez. O que nós precisamos, Senhor, é de pessoas com mentalidade também de prosperidade, Senhor, para que eles enxerguem toda esta riqueza. Sim, ó Deus, coloca, Senhor, a verdade na mente dessas pessoas, que elas possam enxergar, Senhor, de fato, ter conhecimento, ter prudência, sabedoria, Senhor. O teu povo perece porque falta conhecimento, Senhor. Visita, Senhor, cada coração. Visita, Senhor, o teu povo brasileiro. Aqueles que estão indecisos ainda, Senhor, não sabem o que fazer. Que o teu Espírito Santo possa convencê-los, Senhor, do que é correto, do que é justo, Pai. Não tem muito o que escolher, mas escolher o que é reto. Senhor, muda a mentalidade do teu povo, que eles possam sentir um calor dentro do coração, dentro do peito, um calor de tomadas de decisão. Somente, Senhor, com a tua sabedoria que este povo, Senhor, irá enxergar, Senhor, os caminhos, as decisões a serem tomadas para o nosso Brasil, Pai. E que quando vierem calar a nossa boca, Senhor, sejamos ousados, porque o Senhor nos dá ousadia, espírito de ousadia, Senhor. E é assim que nós temos que ser. Brasileiros e brasileiras de cabeça em pé, erguida, lutando pela nossa nação, por uma nação sarada. Obrigada, Senhor. Obrigada porque eu reconheço que o Senhor é o Senhor quem me levantou, Senhor. É o Senhor quem me fez posicionar. E é o Senhor quem colocou aqui, Senhor. O Senhor me colocou aqui para estar falando, Senhor, para o teu povo. Obrigada, Senhor, por este povo. E que jamais, Senhor, eu venha desanimar, Pai. Pelo contrário, cada vez mais agir, Pai, em favor de Ti, Senhor, porque tudo foi feito por Ti e tudo é para Ti, Senhor. Nada é para nós, mas tudo é para Ti, tudo é para Te honrar, para a honra e glória do Senhor, aquele que está em cima do céu de todas as coisas. Obrigada, Senhor, por este sábado, por esta manhã. Abençoe, Senhor, a vida de cada um, todos os afazeres, e que possamos realmente viver o nosso propósito, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós desde a fundação do mundo. Amém. Amém. Tenha um excelente sábado na presença do Senhor, do Espírito Santo. Que você e sua família sejam abençoados. Fiquem com Deus e tchau. Até amanhã, se Deus quiser.